providência da restauração centralizada na família de Abraão. Então nós vamos dar continuidade aos estudos dos casos em cada família da aplicação dos princípios da restauração, como nós vimos até agora na família de Adão e também na família de Moisés. Então o que Deus intencionava realizar na época de Abraão também é o fundamento de fé e o fundamento de substância. E sobre esses dois fundamentos, Deus planejava estabelecendo o fundamento para receber o Messias, enviar o Messias e através do Messias resolver a questão da linhagem de sangue, eliminando o pecado original e restaurando a soberania, conduzindo o ser humano até o aperfeiçoamento, que é a realização das 3 bênçãos, e estabelecer o reino do céu na terra, que é a finalidade última da criação de Deus. Então, como a predestinação da vontade de Deus, ela é absoluta, então no fundamento de coração sincero e leal que Noé demonstrou a Deus, Deus chamou a família de Abraão para poder continuar o seu trabalho 400 anos depois da falha da família de Noé. Então nós vamos ver sobre o fundamento de fé. Quem foi a figura central para estabelecer o fundamento de fé na época de Abraão foi o próprio Abraão. Então Abraão, ele estava numa posição de restaurar por indenização todas as condições que foram perdidas devido à falha de Cã. As condições que foram tomadas por Satanás foram as 10 gerações de Adão até Noé, também o período de 40 dias de julgamento pelo dilúvio, a posição de pai da fé e a posição de Cã, que estava no lugar de Abel. Então Abraão tinha a missão providencial de restaurar essas condições que tinham sido perdidas. Então Abraão, ele devia restaurar por indenização o número 40 do julgamento pelo dilúvio em cada uma das 10 gerações. Então deu 400 anos. Então 10 gerações após a família de Noé, 400 anos depois, Deus chamou a família de Abraão para poder trabalhar. Abraão precisava restaurar por indenização a posição de Cã e também a posição de pai da fé. Então, assim como Noé, ele mostrou grande fé e lealdade para fazer a oferta simbólica ao ofertar a arca, Abraão também deveria oferecer um sacrifício simbólico com fé e lealdade, assim como Noé fez ao construir a arca. Abraão tinha essa posição, tinha essa missão. Então, Abraão, ele era diferente das outras figuras centrais, como Adão e Noé, que vieram antecedendo a sua missão, porque Abraão, ele foi tirado do lado que representava o lado de Satanás. Então Deus, ele teve que abandonar Cã nas mãos de Satanás quando Cã falhou. Então Satanás tirou um personagem do lado de Deus. Então isso abriu uma condição para que Deus também pudesse tirar um personagem que estava representando do lado de Satanás. Então Abraão, ele era o primogênito de Terá, que era um fabricante de ídolo, que providencialmente falando estava localizado do lado Caim, representando Satanás. Então Deus chamou Abraão para fazer o seu trabalho providencial. Abraão estava continuando, estava numa posição de restaurar, substituindo a família de Adão e a família de Noé. Estava dando continuidade à providência de Deus. Então, assim como Deus abençoou Adão em Gênesis 1:28, frutificai, multiplicai-vos e dominai, também Deus abençoou Noé, como nós vimos, Gênesis 9:7, dizendo, multiplicai-vos e frutificai-vos. Para Abraão também, em Gênesis 12:2, Deus abençoou Abraão, dizendo que seus descendentes se multiplicariam e que uma grande nação procederia dele e que ele seria a fonte de bênção. Então Deus abençoou Adão, abençoou Noé e abençoou Abraão. Através disso nós podemos perceber que eles estavam incumbidos de fazerem a mesma missão providencialmente para Deus. Então Abraão deveria fazer a oferta simbólica para o fundamento de substância, ou seja, o objeto condicional. Mas devido ao fato de Abraão ter vindo do lado providencial que representava o lado de Satanás, Abraão não tinha nenhuma condição ainda para poder fazer o fundamento de fé. Então Abraão tinha que fazer uma condição antes. Deus pediu algo anterior para Abraão, antes dele fazer a própria oferta simbólica do fundamento de fé. Então Noé, quando nós olhamos na Bíblia, em Gênesis, fala que Noé, ele era um homem justo aos olhos de Deus. Então Noé estava preparado para fazer o fundamento de fé. Estava representando o lado de Deus, era descendente de Sete.
Abraão também tinha que estabelecer a sua fé perante Deus antes de poder fazer a oferta simbólica no fundamento de fé. Então, Abraão tinha que restaurar a posição de Noé e também tinha que se colocar na posição de Adão. Então, o que Abraão deveria fazer? Deveria fazer um curso que viesse a inverter o curso da queda. O que aconteceu na queda é que, enquanto Adão e Eva estavam ainda na posição de irmão mais velho e irmã mais nova, Eva foi tomada por Satanás devido à queda, como nós já vimos. Então, todos os filhos e toda a criação passou para o domínio de Satanás. Então, o que Abraão deveria fazer era algo semelhante, só que fazendo o inverso, o curso inverso. Então, na Bíblia fala que Abraão ele foi para o Egito por causa da fome, e o faraó tomou a sua esposa, Saraí, como esposa, e também tomou o seu sobrinho, Ló. Então, nessa posição, eles estavam representando a situação da queda de Adão e Eva. Abraão estava representando o irmão mais velho e Saraí a irmã mais nova, porque Abraão combinou com a sua esposa que eles iriam se chamar de irmãos no Egito, porque se o faraó descobrisse que Abraão fosse o seu esposo, Abraão iria morrer e ele iria ficar com Saraí. Então, eles combinaram que seriam como irmãos. Então, estavam representando Adão e Eva. Saraí representando Eva, o faraó estava representando o arcanjo e Adão estava representado por Abraão. Então, o faraó, como Abraão previu, ele realmente tomou Saraí, também seu sobrinho de Abraão, e ela foi para a posição de esposa de Faraó, assim como Eva foi para a posição de esposa do arcanjo devido à queda. Só que depois que Abraão manteve uma fé pura em Deus, Saraí também manteve a sua pureza, mesmo sendo tomada por Faraó. Então Deus ele começou a fazer uma providência para retornar Saraí para Abraão. Então Deus castigou o Faraó com doenças horríveis, não só a sua corte, mas também os seus familiares. Então o faraó percebeu que isso estava acontecendo com ele, porque ele tinha tomado a mulher de Abraão. Então depois disso, o faraó devolveu para Abraão a sua mulher, também deu mais riquezas para Abraão, devolveu o seu sobrinho também e pediu para que ele fosse embora do Egito. Então, com essa condição, Abraão conseguiu restaurar, trazer Saraí de volta, e também trouxe o seu sobrinho Ló, e também ganhou várias riquezas por parte do faraó. Então significava que toda a humanidade, todo o mundo da criação estavam sendo restaurados. Então depois que Abraão e Saraí conseguiram estabelecer esta condição, então Abraão estava pronto para poder fazer o fundamento de fé, para poder fazer a oferta simbólica no fundamento de fé. Então o fundamento de fé, Abraão, ele foi a figura central. O objeto condicional foi a oferta dos pombinhos, do cordeiro e da novilha. Essa oferta foi para restaurar por indenização a oferta simbólica da família de Adão e também da família de Noé. Essas ofertas de Abraão também estavam simbolizando todo o universo. Então, o que Deus pediu para que Abraão fizesse? Abraão deveria fazer a oferta do casal de pombinhos, da cabra e o cordeiro, e também da novilha. Abraão deveria cortar esses animais e ofertar para Deus. Eles estavam representando o estágio de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Assim como na época da Arca de Noé, nós vimos, era dividida em 3 andares, também simbolizando formação, crescimento e aperfeiçoamento. Então, de acordo com a Bíblia, como nós sabemos, Abraão, ele cortou a novilha, a cabra e o cordeiro, mas ele não cortou o casal de pombinho. Então, aconteceu que aves de rapinas pousaram sobre a oferta. Então, quando a Bíblia diz que aves de rapinas pousaram sobre a oferta, significa que Satanás invadiu a oferta de Abraão, do fundamento de fé, porque ela não foi completada de forma vitoriosa. Está escrito em Gênesis 15, 3. Tem por certo que teus descendentes habitarão como peregrinos em uma terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Então, depois que aves de rapinas pousaram sobre a oferta, que Abraão não cortou o casal de pombinhos como Deus havia ordenado, então Deus, em Gênesis 15, amaldiçoou os descendentes de Abraão, informando que eles iriam ser escravizados durante 400 anos. De fato, isso realmente aconteceu, como a gente vai ver na palestra na conferência sobre a missão de Moisés, onde os descendentes de Abraão passaram 400 anos escravizados no Egito.
Então, por que será que foi tamanho pecado o fato de Abraão não ter dividido o pombinho? Então, nós temos que entender por que Deus considerou um erro tão grave a ponto de dizer que os descendentes de Abraão iriam sofrer escravizados durante 400 anos. Então, quando nós falamos sobre cortar a oferta, significa a providência simbólica para fazer a separação do bem e do mal. Assim como nós vimos, na época de Noé aconteceu através do dilúvio, na época de Adão aconteceu através de Deus dar 2 filhos para ele, que era Caim e Abel. Então, oferta significa a divisão do bem e do mal. Quando nós cortamos a oferta. Então significa dividir o bem e o mal assim, na família de Adão, como nós vimos, entre Caim e Abel. Também significa a divisão que aconteceu entre o bem e o mal na época do dilúvio, com a arca de Noé. Também significa separar o mundo da soberania do bem do mundo da soberania de Satanás, ou da soberania do mal. E também dividir a oferta na época de Abraão significava a consagração através de retirar o sangue da morte que vem através da relação ilícita de sangue com Satanás. Então, por que será que foi tamanho pecado? Porque quando Abraão não cortou a oferta, ele ofertou como uma propriedade de Satanás. Então, a oferta de Abraão terminou na afirmação de que era uma propriedade de Satanás. Em outras palavras, seria como se Adão tivesse feito a oferta lá na época da queda do homem, como nós já estudamos. Imagina o próprio Adão tivesse feito a oferta. Foi explicado que Satanás também podia tomar aquela oferta para si, porque não estava separado o bem e o mal. Então, quando Abraão não separou o casal de pombinho ao meio, além de todas aquelas condições, mostra que a oferta foi invadida por Satanás. E quando o primeiro estágio da oferta, que é formação, foi invadido por Satanás, as outras partes da oferta também foram invadidas por Satanás. Então Satanás também invadiu as outras ofertas devido à falha de Abraão em cortar os pombinhos. Então, não só o casal de pombinho, mas também a cabra e o cordeiro e a novilha também passou a ser propriedade de Satanás naquela oferta. Gênesis 15:1, nós podemos ler: aves de rapinas pousaram sobre a oferta. Também Gênesis 4:7, quando Caim e Abel ofereceram sacrifícios, Satanás estava à porta. Então Satanás estava sempre observando a oportunidade para poder invadir. Gênesis 8:7, na época de Noé, também o corvo simbolizava Satanás, que buscava a oportunidade de invadir a sua família, logo após o julgamento pelo dilúvio. Então, assim como Satanás estava observando a família de Adão a fim de invadi-la, como quando ele estava observando a família de Noé também para poder invadir, Satanás também estava observando a oferta de Abraão, procurando uma brecha, procurando uma oportunidade adequada para que ele pudesse invadir. E essa oportunidade foi quando Abraão não cortou o pombinho do jeito que Deus havia ordenado. Então, com isso, o fundamento de fé na família na primeira tentativa na família de Abraão terminou em fracasso. Então, diferentemente da época de Adão e da época de Noé, onde o fundamento de fé foi feito de forma vitoriosa, nós podemos ver agora que na família de Abraão, a primeira tentativa do fundamento de fé já fracassou. Então repetiu o fracasso da oferta simbólica de Abel e de Noé. Satanás invadiu aqueles 400 anos desde Noé e por isso eles foram, os descendentes de Abraão foram sofrer escravidão de 400 anos depois no Egito. A oferta de Isaac. Então, como Abraão era a terceira tentativa que Deus estava fazendo, devido ao fracasso no fundamento de fé, tinha condições para Deus continuar o seu trabalho. Então, Deus pediu para que Abraão pudesse ofertar Isaac. Então, para refazer o fundamento de fé, a figura central era Abraão, o objeto condicional era Isaac. Então, nós devemos entender por que Deus pôde trabalhar com Abraão novamente, mesmo depois do fracasso. Então, na época de Adão e na época de Noé, nós percebemos que no primeiro erro, no primeiro fracasso, Deus teve que abandonar a família, porque Deus tinha condição para poder trabalhar novamente com a família de Abraão uma segunda vez, ou seja, dar uma segunda chance para a família de Abraão. Primeiro, havia uma condição no princípio para o cumprimento desta providência. Adão foi o primeiro, Noé foi o segundo e Abraão foi o terceiro. O número 3 é o número da perfeição. Então, sempre que
Deus trabalha com a sua providência, se não for realizada na primeira nem na segunda, na terceira tentativa, Deus absolutamente realiza o seu ideal. Então Abraão estava representando o número 3, o número da perfeição, onde deveria ser realizada a providência de Deus. Abraão também ele fez uma condição de indenização em valor muito maior do que a anterior, através de ofertar Isaac. Então tinha uma condição de que Satanás havia tomado 2 gerações do lado de Deus, que era a geração de Adão e também a geração de Caim. Então isso abriu uma condição para que Deus também pudesse tomar 2 gerações e trabalhar com elas do lado, tomando do lado de Satanás para o lado de Deus. Então Deus tomou Abraão e depois continuou o trabalho com Isaac. Deus podia tomar de volta essas 2 gerações. Também sobre a condição do fundamento histórico de coração e zelo, em vista de que Abel e Noé tinham tido êxito no fundamento de fé. Então uma coisa interessante a perceber aqui é que sempre que ocorre alguma falha no passado, essa falha ela vai como um certo peso para as pessoas que vêm no futuro, mas também aquelas boas realizações que as figuras centrais históricas realizam, elas também vão como certo fundamento, benefício para as pessoas que vêm depois. Por exemplo, o fato de que Abel não falhou, também Noé não falhou, isso sobrou um fundamento do lado de Deus, para que Deus pudesse utilizar depois para poder beneficiar Abraão, como nós podemos ver agora. Então Deus podia trabalhar mais uma vez com Abraão, no caso através de Isaac. Então, uma vez que foi perdido todo aquele fundamento de fé, aquela condição anterior que Abraão tinha feito a fim de restaurar a posição da família de Adão durante a queda, também tinha que ser refeita. Então Abraão teve que fazer mais uma vez aquela condição onde uma figura representando o arcanjo iria tomar a sua esposa e ele deveria recuperar para o lado de Deus. Então isso aconteceu quando o rei Abimeleque, o rei de Gerar, Abraão precisou mais uma vez estabelecer essa condição. Então ele foi até Gerar e o rei tomou a sua esposa. Já era Sara, ela já havia mudado de nome, não era mais Saraí, mas era Sara. Então o rei tomou Sara para si e depois Deus castigou o rei. E esse rei percebeu que ele tinha feito uma coisa errada. Todas as mulheres do reino de Gerar, incluindo as mulheres do rei, elas ficaram estéreis. E Deus disse que mataria o rei de Gerar. Está escrito em Gênesis 20. Então, o rei Abimeleque, ele se desculpou perante Abraão e devolveu a sua esposa e também deu muitas riquezas para Abraão. Então, mais uma vez, Abraão teve que fazer esta condição. E a Bíblia diz que depois o rei pediu para que Abraão fizesse uma oração de bênção para ele, para que as suas mulheres fossem curadas. Então Abraão fez isso e, de fato, de acordo com a Bíblia, as mulheres do reino de Gerar, elas foram curadas da sua esterilidade. Então aconteceu mais uma vez aquela providência que já tinha acontecido no Egito. Abraão teve que passar por essa situação de novo, mas ele conseguiu recuperar Saraí. Ele também ganhou servos, que simbolizava toda a humanidade, e também ganhou muitas riquezas, e ele foi embora daquele local. Então Abraão conseguiu fazer mais uma vez aquela condição para recuperar a situação da família de Adão. Então Abraão estava mais uma vez numa posição onde ele poderia fazer o fundamento de fé. Então Abraão, ele foi a figura central nessa segunda tentativa de realização do fundamento de fé, só que o objeto condicional seria a oferta de Isaac, como está escrito em Gênesis 15:5. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Então aquele filho, o filho amado, o filho da promessa, que era Isaac, Deus pediu para que ele fosse ofertado, porque tinha ocorrido uma falha. Então isto é aquela condição de indenização a um nível muito maior, porque sacrificar um filho é muito diferente do que sacrificar um animal, um pombinho, por exemplo. Então, Gênesis 22:2, toma-o agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, nessas passagens mostra que Abraão que Isaque era o filho da promessa, o filho querido, amado de Abraão, e depois Deus pediu que ele ofertasse este filho. Abraão tinha outro filho com a serva Agar, porque a sua esposa Sara não podia ter filho. Então ele tinha o Ismael, ela permitiu que Abraão tivesse outro filho, mas depois, através de um milagre de Deus, ele conseguiu Isaac. Então Isaac era o filho da promessa, ele era o filho querido de Abraão. Então Abraão precisou
muita força e precisou fé também para poder fazer essa oferta. Esse é um dos motivos porque Abraão depois se tornou o pai da fé no lugar de Noé na Bíblia. Então Abraão estava disposto a sacrificar Isaac. Então Abraão, ele conseguiu fazer a sua oferta com fé absoluta. Então o coração e o zelo de Abraão, a sua resolução, a sua decisão de ofertar o seu filho, que provinha de sua fé, em obediência e lealdades absolutas, o colocaram numa posição igual a de ter matado Isaac. Então, de acordo com a Bíblia, Abraão foi até o Monte Moriá, levou um período de 3 dias junto com Isaac até o alto do Monte Moriá, e esse período de 3 dias significava a separação de Satanás. Imagina os sentimentos e pensamentos que estavam passando dentro do coração e da mente de Abraão, porque Isaac já tinha uma certa maturidade para entender o que significava aquilo. E de vez em quando Isaac perguntava: pai, onde está a oferta que nós vamos ofertar a Deus hoje? E Isaac sempre falava, e Abraão sempre dizia que Deus proverá. Então Abraão estava lutando consigo mesmo, fazendo uma separação de Satanás para poder fazer a oferta. E ele estava disposto a fazer essa oferta com fé absoluta. Então, quando ele estava pronto a ofertar o seu filho da forma que Deus tinha pedido, então está escrito em Gênesis 22, 12, que Deus o impediu de realizar aquilo. Está escrito: não estendeis a tua mão contra o menino e não lhe faça nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Então essa lealdade de Abraão em matar o seu próprio filho colocou Abraão numa situação como se ele tivesse matado a si mesmo. Então Abraão estava ressuscitando naquele momento, e isso foi a condição que Deus estava precisando naquele momento. Essa fé absoluta e disposição de Abraão para poder ofertar o seu filho. Então não foi preciso ofertar fisicamente Isaac, e está escrito na Bíblia que depois apareceu um cordeiro enganchado, né, pelo chifre nos galhos da árvore, e Abraão e Isaac ofertaram esse cordeiro junto. Então o cordeiro foi ofertado no lugar de Isaac. Mas Deus precisava dessa condição. Então foi vitorioso o fundamento de fé centralizado em Abraão, com o apoio de Isaac. Então esta lealdade de Abraão o colocou numa situação como se ele tivesse matado a si mesmo, que tinha sido invadido por Satanás devido à sua falha na oferta simbólica. Era como se o próprio Abraão tivesse morrido, porque do ponto de vista do coração de pais, seria mais fácil para Abraão matar a si mesmo do que matar o seu filho amado. Então, Abraão passou da morte, fez a separação de Satanás naquele momento e ficou numa posição de ressuscitado. Também, com relação a Isaac, a lealdade de Isaac também fez com que ele tivesse saído da morte e ressuscitado. Ele não precisou morrer literalmente, não precisou morrer fisicamente. Então, essa união entre Abraão e Isaac, ela causou a separação de Satanás. Diferentemente do que aconteceu entre Cã e Noé, como nós estudamos, dessa vez teve uma união de coração vitoriosa entre o pai e filho, e isso estava recuperando também falhas, né, das famílias que havia vindo antes de Abraão. A vitória da oferta de Isaac, então, causou a separação de Satanás. Então, Abraão teve completa unidade de coração com Isaac. Então, a vitória de Isaac, ela causou a vitória de Abraão, porque não é fácil entender por que Isaac manteve o coração leal a Abraão, a Deus, porque naquela idade Isaac já podia entender o que estava acontecendo. Seria muito fácil imaginar que Isaac poderia ficar com medo, poderia fugir de Abraão e não mostrar uma união, mas os dois tiveram uma completa e perfeita união de coração. Então a vitória de Isaac também se tornou a vitória de Abraão. Então os dois foram vitoriosos nesta oferta. Abraão restaurou por indenização a posição antes do fracasso, ele voltou para aquela posição como se não tivesse acontecido fracasso providencial e transferiu a sua missão providencial para Isaac. Então Deus começou a trabalhar a partir daí com Isaac, substituindo Abraão. Então a obediência absoluta de Isaac fez com que ele pudesse herdar a missão de seu pai e estabelecesse uma condição de fé para poder fazer a oferta simbólica mais tarde. Como nós vemos pela Bíblia, foi o próprio Isaac que ofertou, que cortou o cordeiro depois. Então Abraão e Isaac eles ofertaram o cordeiro, isso foi vitorioso. Então essa foi a vitória no fundamento de fé. Mesmo tendo falhado uma primeira vez, Abraão conseguiu pagar um preço muito maior, uma indenização a nível muito maior, que era ofertar o seu filho
ele não precisou ofertar o seu filho literalmente, mas o que Deus esperava dele naquele momento era uma obediência e fé absolutas para Deus. E Isaac mostrou grande união de coração, herdando assim a missão do seu pai. Então, isso foi a vitória no fundamento de fé. A primeira parte estava feito. Logo após o fundamento de fé, é preciso fazer o fundamento de substância. Como foi o fundamento de substância na época de Abraão? Então, originalmente, idealmente, Isaac e Ismael, que eram os dois filhos de Abraão, é que deveriam, representando Caim e Abel, fazerem um fundamento de substância. Mas como Abraão não conseguiu realizar o fundamento de fé, houve a falha em cortar os pombinhos, como nós já vimos, o fundamento de fé depois foi feito, transferido para Isaac. Então, os filhos de Isaac é que deveriam fazer o fundamento de substância. Isaac tinha Jacó e tinha Esaú. Jacó representando o lado de Abel e Esaú representando o lado de Satanás. Então, eles estavam representando Caim e Abel, e eles deveriam fazer a condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Então, os filhos de Jacó e Esaú, quem estava representando o lado de Deus? Jacó, ele era o segundo filho, estava simbolizando aquela segunda oferta que estava separado de Satanás. Esaú era o primeiro filho, estava simbolizando a primeira oferta, onde Abraão não cortou os pombinhos, que estava invadida por Satanás. Então, Jacó foi representante do lado do bem e Esaú foi o representante do lado do mal. Gênesis 25, 22 ao 23, está mostrando na Bíblia que Esaú e Jacó lutaram ainda no ventre da sua mãe. Também Romanos 9, 11 e 13 mostra que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú enquanto ainda estavam no ventre de sua mãe. Porque eles estavam representando o lado do bem e o lado do mal dentro da providência de Deus. Não era porque Deus odiasse um e amasse o outro, literalmente, mas estavam representando o lado de Deus e representando o lado de Satanás, assim como Caim e Abel na época de Adão, como nós já estudamos. Então, entre Jacó e Esaú, eles foram escolhidos para fazer o fundamento de substância, mas antes de fazer o fundamento de substância, Jacó precisava restaurar a posição de Abel, porque Jacó até então não tinha feito nada, foi Isaac quem fez o fundamento de fé. E como nós já estudamos, para poder fazer o fundamento de substância, para poder estar na posição de representante do lado de Deus, ou para estar na posição de Abel para o fundamento de substância, é preciso ter feito o fundamento de fé anteriormente, preciso ter vitória no fundamento de fé anteriormente, ou herdado o fundamento de fé. E Jacó até então não tinha feito nada. Então Jacó tinha que fazer uma condição antes de se colocar na posição de Abel, para poder restaurar, junto com seu irmão, o fundamento de substância, através de fazer a condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Jacó deveria fazer basicamente 3 tipos de condições, uma condição individual, outra familiar e a outra a nível de domínio, para poder fazer o fundamento de substância com o seu irmão. Então, a primeira condição de indenização que Jacó deveria fazer era para restaurar o direito de primogenitura. Essa era uma condição vitoriosa individualmente. Então, Jacó, representando o lado de Deus, ele tinha que tomar o direito de primogenitura do seu irmão, que estava representando o lado de Satanás. E como que aconteceu isso? Quando nós olhamos a história de Jacó e Esaú na Bíblia, nós percebemos como que isso aconteceu. Foi numa situação onde, de acordo com a Bíblia, nós sabemos que Jacó, ele permanecia mais em casa, ele cuidava mais da casa, e Esaú era mais aventureiro, ia para a natureza, caçava e etc. E uma noite Esaú chegou em casa com muita fome porque não havia caçado, e Jacó havia acabado de preparar uma sopa de lentilhas com um pedaço de pão. E quando Esaú pediu para que Jacó desse o alimento para ele, Jacó disse que daria, mas com uma condição, de que ele pudesse pegar a sua primogenitura no lugar de Esaú. E naquele momento Esaú simplesmente aceitou esta condição de Jacó. Então Jacó deu o alimento para Esaú e eles continuaram as suas vidas normalmente. Então depois, futuramente, algum tempo depois, quando Isaac, o pai de Jacó e Esaú, estava prestes a morrer, ele disse que deveria passar a primogenitura para Esaú. Nesse momento, houve uma cooperação de mãe e filho, porque a esposa, a Rebeca, ela tinha percebido essa negociação entre os dois irmãos. Então, diferentemente do que aconteceu no Jardim do Éden, na época da queda, onde Eva não pôde cooperar e ajudar
os filhos, Abel principalmente, nesse momento Rebeca, a esposa de Isaac, pôde ajudar, porque quando Esaú foi no mato procurar caçar um animal para poder fazer uma oferta para o seu pai antes de receber a primogenitura, a Rebeca ajudou Jacó a se disfarçar de Esaú. Nesse momento a Bíblia informa que Isaac não enxergava direito. Então, nesse momento, o Jacó se disfarçou de Esaú e a sua mãe ajudou a cozinhar os animais que estavam ali, colocou peles, né, de animais no seu ombro para que ele pudesse parecer com Esaú. Ele até imitou a voz de Esaú e ele conseguiu receber a primogenitura, a oração de bênção de Isaac no lugar de Esaú. Então a primeira condição Jacó tinha feito, ele conseguiu adquirir o direito de primogenitura no lugar do seu irmão. Mas mais tarde, quando Esaú chegou com o animal, ele cozinhou esse animal e foi ofertar para o seu pai. Isaac disse que já tinha feito a oração de bênção da primogenitura. Nesse momento Esaú sentiu-se enganado e ele jurou que iria matar Jacó. Então nesse momento, mais uma vez, a sua mãe ajudou e Jacó teve que fugir daquele local para a terra do seu tio, em Harã. Então a primeira condição foi realizada. Nesse caso, Esaú queria matar Jacó para poder trazer de volta a sua primogenitura. E com a ajuda da sua mãe, ele fugiu para a terra do seu tio, onde ele ficaria lá durante 21 anos. Quando ele chegou na terra do seu tio, em Harã, o seu tio Labão, ele deveria restaurar outra condição importante. Ele deveria passar 21 anos também fazendo a restauração do direito de primogenitura. Então a Bíblia conta que quando Jacó chegou lá, ele tinha a intenção de casar com Lia, casar com a sua prima Lia. Então o tio Labão disse para ele que para ele casar com Lia, ele deveria trabalhar durante 7 anos. Então Jacó estava determinado, trabalhou durante 7 anos, só que no dia do casamento Labão enganou Jacó e deu para ele a primeira filha mais velha, que era Raquel, a quem Jacó não queria casar, ele queria casar com Lia. Então Jacó, reclamando com seu tio falou mais uma vez que aqui na minha terra as filhas mais velhas têm que casar primeiro, a primogênita tem que casar primeiro. Então, se você quiser casar com Lia, você tem que trabalhar mais 7 anos. Então o tio estava enganando Jacó. Jacó trabalhou mais 7 anos e ele casou com Raquel depois. Então, passando 14 anos trabalhando, Jacó já tinha estabelecido a sua família. Então Jacó pediu que ele deveria conseguir algumas riquezas depois. Então o tio Labão disse mais uma vez: você trabalha 7 anos e tudo que você produzir nós dividimos, toda a riqueza que você produzir nós iremos dividir. Só que essa divisão não era muito justa. Na verdade, durante 21 anos o tio Labão, que era o irmão da sua mãe Rebeca, estava enganando Jacó. Então Jacó, mesmo assim, ele não mudou a sua atitude, não mudou o seu coração. Ele foi para Harã e triunfou nessa luta durante 21 anos para restaurar a primogenitura do filho mais velho, centralizando nas famílias e na riqueza. Ao passar esses 21 anos, Deus tinha abençoado Jacó, ele estava com a família, com filhos e também tinha muitas riquezas, porque mesmo o tio Labão tentando enganar Jacó, Deus o estava abençoando de muitas formas para que ele crescesse também na sua parte econômica. Então, durante 21 anos de trabalho penoso, depois ele voltou para Canaã. Quando ele estava no caminho, voltando para Canaã, ele tinha que restaurar uma terceira condição, que era restaurar substancialmente a dominação sobre o anjo. Então Jacó restaurou substancialmente a dominação sobre o anjo quando ele lutou com o anjo no Val do Jaboque. Como a Bíblia está dizendo que quando Jacó estava voltando, eles paravam de tempo em tempo para poder descansar. E no Val do Jaboque apareceu um anjo e lutou com Jacó durante toda a madrugada, a noite toda. E Jacó venceu nessa luta, né, contra o anjo no Val do Jaboque, no caminho de volta para Canaã, que era a terra prometida por Deus. Quando Jacó venceu essa luta, quando o anjo pediu para que Jacó permitisse voltar, está escrito em Gênesis 32, 28, que Jacó disse: eu só vou te liberar se você me abençoar primeiro. Então está escrito: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então o anjo de Deus abençoou Jacó depois de ter lutado com ele. Então, a partir daí, o nome de Jacó passou a ser o vencedor, passou a ser Israel, de onde veio todos os israelitas. Então, Jacó restaurou por indenização a posição de Abel
e tornou-se a figura central para a oferta substancial. Então, depois de fazer essas três condições, ganhar o direito de primogenitura do seu irmão, ter vitória, mesmo sendo enganado durante 21 anos pelo seu tio lá em Harã, e na volta para Canaã, ele ter restaurado substancialmente, lutado e vencido o anjo, por essas três condições que representam simbolicamente as três grandes bênçãos, crescei, multiplicai e dominai, Jacó conseguiu se colocar na posição de figura central para poder fazer o fundamento de substância. Então, a partir daí, poderia começar o fundamento de substância. E o que deveria acontecer no fundamento de substância entre Jacó e Esaú? A mesma coisa que deveria acontecer entre Caim e Abel, na família de Adão. A primeira natureza decaída é não conseguir tomar o ponto de vista de Deus em amar os outros. Da mesma forma que Lúcifer não conseguiu tomar o mesmo ponto de vista de Deus em amar Adão, da mesma forma que Caim não conseguiu tomar o mesmo ponto de vista de Deus em amar Abel, Esaú naquele momento estava com dificuldade para poder amar Jacó. Então, para poder fazer o fundamento de substância, a primeira condição era que Esaú deveria amar Jacó. Diferentemente daquele sentimento de assassinar Jacó que ele estava sentindo, ele deveria amar Jacó. A segunda natureza decaída é sair de sua própria posição. Lúcifer saiu de sua própria posição com relação a Adão, Caim saiu da sua própria posição com relação a Abel, e Esaú, para poder restaurar isso, deveria estabelecer Jacó como seu mediador, ou seja, ele não deveria sair da sua posição perante Jacó. A terceira natureza decaída é a inversão de domínio. Lúcifer inverteu o domínio com relação a Adão, assim como Caim também inverteu o domínio com relação a Abel. Esaú deveria fazer o contrário, obedecer Jacó e deixar-se ser dominado por ele. Essa era a condição que Esaú deveria fazer. A quarta natureza decaída, a multiplicação do ato criminoso ou a multiplicação do mal. Então, o mal foi transmitido de Lúcifer para Eva, depois de Eva para Adão, e separou Adão e Eva de Deus, onde originalmente deveria ser o contrário, o bem deveria passar de Deus para Adão, de Adão para Eva e de Eva para Lúcifer, assim como deveria acontecer de Deus para Abel e de Abel para Caim. Mas isso não aconteceu, como nós já vimos, a queda inverteu tudo isso. Aquela vontade do mal foi transferida de Lúcifer para Eva, de Eva para Adão, e também Caim depois matou Abel. Então, para restaurar isso por indenização, fazendo o curso inverso, Esaú ele deve multiplicar o bem, herdando o bem de Jacó, que tinha recebido as bênçãos de Deus. Então, Jacó tinha sido abençoado por Deus. Esaú deveria submeter-se a Jacó, e isso ele estaria fazendo juntamente com Jacó o fundamento de substância, essa união, essa condição de indenização para eliminar, para resolver a natureza decaída, para inverter o curso das naturezas decaídas. Então, Jacó continuou seu percurso até chegar próximo do local onde Esaú estava. Então, como nós podemos ver pela Bíblia, quando Jacó chegou próximo de Esaú, Jacó começou a enviar muitos presentes, ele enviou riquezas, também enviou seus próprios familiares, e ele sempre falava com grande humildade que isto é um presente do seu servo Jacó para o seu amo Esaú. Então, Jacó estava fazendo a sua parte de conquistar o coração de Esaú naquele momento. Isso era parte fundamental dentro do fundamento de substância. Depois de ter enviado seus familiares, também ter enviado riquezas materiais, o próprio Jacó foi se encontrar com Esaú. E naquele momento, Esaú não matou Jacó, mas pelo contrário, ele fez o curso inverso às naturezas decaídas, e eles sentiram amor um pelo outro. Eles conseguiram fazer essa união completa, e Deus pôde descer no meio do relacionamento. Isso foi uma condição de indenização para eliminar a natureza decaída, ou seja, o ponto principal dentro do fundamento de substância foi estabelecido aí. Ao contrário de matar Jacó, como ele estava sentindo antes, 21 anos antes, quando Jacó partiu para Harã, Esaú restaurou a posição de Caim restaurado. Então, restaurou a posição da família de Adão e a família de Noé. Esta condição de união entre os dois pôde restaurar a posição da família de Adão e também da família de Noé. Esaú cumpriu sua porção de responsabilidade humana a não matar Jacó.
tornou-se a posição de Caim restaurado para o lado de Deus. Ele também pôde receber amor de Deus e sentir alegria, sentir felicidade. Então Deus aborreceu Esaú, como nós vimos no início, meramente porque ele estava na posição de Caim, que tinha estado do lado de Satanás no curso providencial para poder estabelecer as condições de indenização necessária. Não é porque Deus realmente odiasse Esaú. Então isso mostra que quando Caim e Abel conseguem uma completa união, Deus trabalha com os dois sentem-se satisfeitos internamente e experimentam verdadeira felicidade. Então, Esaú e Jacó tiveram vitória no fundamento de substância. Pela primeira vez aconteceu a vitória dentro do fundamento de substância. Como nós vimos naquela fórmula, de Deus para restaurar o homem para o seu estado original, logo após o fundamento de fé e o fundamento de substância, é criado o fundamento para receber o Messias. Então, como ficou o fundamento para receber o Messias após a vitória do lado de Deus, a vitória no fundamento de substância? Naquele momento, a família de Abraão tinha conseguido estabelecer o fundamento familiar para Deus enviar o Messias. Só que, ao mesmo tempo, Satanás também estava trabalhando com os personagens do seu lado. Nesta conferência, esse estudo do princípio divino, nós apenas analisamos aquele trabalho que Deus está fazendo do seu lado, com seus personagens, mas Satanás também estava trabalhando para poder aumentar o seu fundamento naquela época. E naquela época, Satanás já tinha um fundamento de tribo, externamente falando. Então, se Deus enviasse o Messias imediatamente naquele momento, dentro da família de Abraão, Satanás poderia usar toda aquela tribo e assassinar completamente a família de Abraão e também assassinar o Messias juntos. Então, quando Deus prepara o fundamento para mandar o Messias, ele prepara o fundamento tanto no sentido interno quanto no sentido externo também, porque quando Satanás começa uma luta para poder destruir o Messias, ele também usa as suas estratégias externas, as suas ferramentas externas. Então, comparando a força de uma família com a força de uma tribo poderia vencer facilmente a família e com isso assassinar o próprio Messias dentro daquela tribo, daquela família. Então, nesse momento, Deus não pôde enviar o Messias, mas Deus já tinha o fundamento criado para poder enviar o Messias. Então o fundamento já estava feito. Pode-se dizer que a semente já tinha sido criada. Em qualquer momento, Deus poderia implantar o Messias na terra, desde que tivesse o fundamento e a circunstância interna e externa adequada. Então, Deus não pôde enviar o Messias, eles teriam que multiplicar até formar a tribo de Canaã e assim estabelecer o fundamento para poder receber o Messias. Então, quando nós olhamos sobre o trabalho de Deus na família de Abraão, passando por Isaac e Jacó, nós percebemos que o sucesso de Jacó representava o sucesso de Isaac e o sucesso de Isaac representava também o sucesso de Abraão. É como se tivesse sido realizado na mesma geração. E é por isso que Êxodo 3,6 diz: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Muitas vezes é mencionado na Bíblia que Abraão, Isaac e Jacó, como se estivesse representando uma só geração. Então o curso de Abraão, de Isaac e Jacó, principalmente o de Jacó, estabeleceu o curso típico para poder subjugar naturalmente Satanás. Jacó estabeleceu com êxito o padrão de subjugação de Satanás. Então depois Moisés e também Jesus tiveram que seguir este mesmo curso e também os israelitas como um todo tiveram que segui-lo. Então Jacó, com a sua vitória no fundamento de substância, juntamente com Isaac e Abraão, que representavam a mesma geração, eles conseguiram estabelecer um curso típico que o próprio Moisés seguiu depois, como nós vamos estar vendo na próxima conferência, e depois o próprio Jesus também seguiu este curso a nível mundial, substancialmente. E esse curso de vencer naturalmente a Satanás, que Jacó estabeleceu, passou a ser um curso típico para todos os israelitas, na verdade, para que todos nós possamos também utilizar para poder vencer Satanás. Nós vamos ver agora as lições aprendidas do curso de Abraão. Então, com toda essa história providencial de Abraão, quais lições nós podemos tirar para nossas próprias vidas na atualidade? Nós podemos entender que o cumprimento da vontade de Deus, ele é relativo, e quando acontece um fracasso na porção de responsabilidade humana, a vontade de Deus não pode ser realizada. Então Deus, ele chamou Abraão para poder cumprir a sua vontade, mas isso não foi realizado por causa da falha dele no cumprimento da porção de responsabilidade humana. Aquela primeira tentativa de Deus em realizar não foi possível.
Também nós podemos tirar uma lição importante de que a predestinação de Deus para o homem, para a pessoa que vai realizar o seu ideal, é relativo, porque o fracasso na porção de responsabilidade humana pode ocorrer a mudança de missão. Então, quando Abraão falhou na sua responsabilidade humana, Deus trocou, passando por Isaac e chegando até Jacó. Então, Deus pode trocar o personagem quando esse falha na sua porção de responsabilidade humana. Então, Deus predestinou Abraão para ser o pai da fé, mas quando ele falhou em cumprir sua responsabilidade, essa missão ela foi transferida para Isaac e depois, posteriormente, para Jacó. A terceira lição que nós podemos aprender com o curso de Abraão é que quando ocorre o fracasso na porção de responsabilidade humana, a providência sempre prolonga e para poder recuperá-la, para poder restaurá-la, é preciso uma condição maior de indenização. Como nós vimos no princípio da restauração, é preciso uma condição a nível maior, quando uma condição menor fracassa. Então, quando Abraão falhou na sua porção de responsabilidade em ofertar os animais, aquela condição de indenização ela transformou numa condição muito maior, porque a providência prolongou, onde Abraão teve que ofertar o seu próprio filho, teve que ofertar Isaac. Então, é outra lição importante que nós podemos tirar do curso de Abraão. A quarta e última lição que nós podemos aprender do curso de Abraão é que nós devemos dividir nós mesmos como sacrifícios, representando o bem e o mal. Então, uma vida de fé é aquela vida em que a pessoa se coloca na posição de sacrifício e se oferece como sacrifício aceitável a Deus, separando o bem e o mal dentro de si mesmo, dentro da sua mente. Portanto, se nós não separarmos o bem e o mal em nós mesmos, centralizados na vontade de Deus, é criada uma condição para Satanás invadir. Então, finalizando aqui sobre o curso de Abraão, nós entendemos um ponto importante, que na terceira tentativa de Deus, depois da tentativa com Adão, depois com Noé, na família de Abraão, passando por 3 gerações de Abraão, Isaac e Jacó, foi possível realizar o fundamento para receber o Messias. Deus apenas não enviou o Messias naquele momento, porque o laro de Satanás também tinha um fundamento muito maior e poderia destruir a família de Abraão, incluindo o Messias junto. Então, Deus tem que preparar tanto a circunstância interna, quanto a circunstância externa também, a realidade externa, para poder mandar o Messias. Então, a partir daí, Deus já tinha o fundamento nas suas mãos, agora ele precisava somente expandir esse fundamento para que ele pudesse enviar o Messias depois. Então, na próxima conferência da história da família de Moisés, a gente vai estar entendendo claramente qual foi o trabalho de Deus para poder expandir esse fundamento de família, até chegar numa tribo, numa nação do lado de Deus. E aí sim preparar o fundamento de fé e substância nacionalmente para poder enviar o Messias. Então, esses temas a gente vai estar vendo na próxima conferência, que é a providência da restauração centralizada em Moisés. Muito obrigado pela atenção.